boa tarde a todos. Estamos iniciando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Sextou com muita informação para todos vocês que nos acompanham. Convido a todos vocês a acompanhar o nosso Connect Sport recheado de informações. Hoje vamos falar da Copa Libertadores, o jogo do Fortaleza que acabou empatando com a equipe do Estudiantes de La Plata. Vamos falar também da grande vitória do São Paulo no Chile pela Copa Sul-Americana. Vamos falar do Atlético Goianiense que enfrentou o Olímpia do Paraguai e acabou saindo derrotado, infelizmente. Vamos falar tudo dessa partida. Vamos fazer um esquenta também da Série A, da Série B. Tem notícias do mercado da bola, Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Enfim, um programa bastante recheado para todos vocês que nos acompanham. E vamos começar o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Apresentando os meus comentaristas, que tá aqui comigo todo dia. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Pois é, você falou muito bem, né? Ontem a rodada foi bastante cheia. Infelizmente, ontem eu não pude estar com vocês presente, mas hoje estou de volta e estou animado porque tem bastante coisa para falar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Muito bom estar de volta. E é isso aí, né? Vamos que vamos, que hoje o programa tá quente. Tão quente quanto o meu quarto. Você precisa providenciar um ventilador, um ar-condicionado aí no seu quarto. Vamos começar falando da Copa Libertadores da América. Tivemos o último time brasileiro entrando em campo nessa semana pelas oitavas de final da competição e foi o Fortaleza jogando no Castelão. A equipe até saiu na frente, mas sofreu empate e no final ficou tudo igual. Um para o Fortaleza, um para a equipe do Estudiantes. E quem analisa essa partida é o nosso comentarista Daniel Godoy. Olha, foi um jogo bastante disputado, né, cara? O time do Estudiantes realmente é superior à equipe do Fortaleza. O Fortaleza até conseguiu sair na frente no placar. Porém, eu para o gol, pois Bom, então foi um resultado bastante. Bom, então estamos tendo um pequeno problema na conexão do nosso comentarista Daniel Godoy. Enquanto a conexão dele não volta, Gabriel, o que você observou sobre esse empate da equipe do Fortaleza? Realmente eu acho que o Fortaleza foi muito na empolgação por jogar em casa. No primeiro tempo, acho que a equipe do Estudiantes começou melhor. Senti um pouco a equipe do Fortaleza um pouco nervoso durante o jogo, né, durante o começo do jogo, errando alguns passes que geralmente não erram, né? É bem verdade que a equipe não está num bom momento no Brasileirão, mas nas Copas, se a gente for ver, o Brasil já tem a classificação bem encaminhada, né? Tanto na Libertadores agora, está nas oitavas de final e tem chance de se classificar, ou seja, nas Copas a equipe do Fortaleza está indo muito bem. E aí, depois do decorrer do jogo, a equipe do Fortaleza começou a entrar mais na partida, né? Criar mais oportunidades, principalmente com o Silvio Romero. O Moisés também quase marcou um gol no final do primeiro tempo, né? O zagueiro do Estudiantes tirou na linha, né? Quase na linha, né? Do gol. Então, assim, a partir desse momento, o Fortaleza foi crescendo e foi para o intervalo jogando um pouco melhor do que a equipe do Estudiantes. E voltou para o segundo tempo da mesma forma, tentando atacar, tentando buscar o gol, e conseguiu com o Silvio Romero, né, logo no comecinho do primeiro tempo, aliás, chorado, que a bola desvia, vai quicando, vai rodando assim, até lampião, né? Então, realmente, conseguiu fazer o gol, só que aí eu não esperava que o gol de empate do Estudiantes fosse sair logo em seguida, né? Logo depois o Estudiantes acabou empatando e acabou dando um banho de água fria na torcida do Fortaleza. E aí depois disso não teve muita coisa durante o jogo acabou ficando mais equilibrado mesmo, não teve tantas oportunidades assim. Eu acho que o empate saiu de bom tamanho para o Estudiantes e para o Fortaleza fica um pouquinho aquele gostinho de quero mais, mas ao mesmo tempo também não tem nada resolvido ainda, né? Não foi um resultado drástico assim para o Fortaleza, tem totais condições de ir lá na Argentina se classificar, até porque não tem mais o gol fora de casa, então não vai precisar correr atrás do resultado assim, que nem um doido, né? Então vai poder jogar com mais tranquilidade, com mais calma, e tem tudo. Não digo que o Fortaleza é favorito, né? Na minha opinião, agora o favoritismo passou para o Estudiantes por jogar em casa, mas tem totais condições de ir lá e se classificar. É isso aí, análise do nosso comentarista Gabriel Santos. Agora sim, voltamos com a conexão restabelecida do nosso comentarista Daniel Godoy. Prossiga com seu comentário, Daniel. Não, foi. Vamos lá, né? O Fortaleza até conseguiu sair na frente com o Romero, depois acabou empatando o time do Estudiantes, então a torcida do Fortaleza acabou não tendo muito tempo para comemorar o gol. E depois, mas assim, uma certa parte do jogo, o Fortaleza foi até melhor do que a equipe do Estudiantes na partida,
mas depois o jogo ficou bastante truncado, pegado no meio de campo, e eu acredito que no jogo de volta, pelo apoio da sua torcida, por ter um bom time e por viver um bom momento, eu acredito que o Estudiantes é favorito. Agora, eu não acho que o Fortaleza se classificar não será nenhum vexame também, não será nenhuma surpresa, porque eu acredito sim que a equipe do Fortaleza, por mais que seja complicado, tenha condições de se classificar para as quartas de final. Tá aí a análise dos nossos comentaristas falando da equipe do Fortaleza pela Copa Libertadores. Agora o assunto do nosso Connect Esporte é Copa Sul-Americana. Começando pela equipe do São Paulo, que jogando no Chile conseguiu uma importante vitória diante da equipe da Universidade Católica pelo placar de 4-2. Com grande destaque, uma partida muito movimentada, com expulsões. Teve de tudo nesse jogo, né? Enfim, uma partida bastante movimentada e o São Paulo conquistando uma importante vitória no Chile. Faça sua análise sobre essa partida, Gabriel. Bem que você falou, né? Com muitas expulsões, acho que o juiz ainda tentou dar uma ajudada aí pro time do Católica, mas não teve como. Foi bem no primeiro tempo, chegou a abrir 3-0, né? Com o Luciano, esse aí, né? O que aparece na imagem, apareceu na imagem, jogando muito bem, né? Marcou, voltou a marcar importante, pegou confiança, né? Que realmente ele estava sem confiança. Marcou com a ajuda do ex-lateral do Flamengo, Maurício Isla, né, que deu um passe aí pro Luciano praticamente fazer o gol. Né, depois ele faz uma jogada individual, invade a área e bate de biquinho pro fundo das redes. Então, assim, realmente estava num dia inspirado o Luciano, né, o Reinaldo marcando gol de pênalti. E aí, no segundo tempo, que começou a confusão. Né? Primeiro com a expulsão do jogador do São Paulo, logo no comecinho. Essa expulsão eu acho que foi correta. Né, acho que foi o segundo cartão amarelo, né, se não me engano foi pro Igor Vinícius, né, que ele acaba impedindo um ataque. Mas aí o juizão começou a dar muitas faltas para a equipe do Católica, muitos cartões para a equipe do São Paulo, foram 9 faltas para o São Paulo, foram 8 cartões amarelos, assim, uma coisa impressionante realmente. E a partir desse momento o São Paulo começou a ficar um pouco mais nervoso na partida, né, que o Católica conseguiu fazer um gol, só que aí o Caleb estava no dia inspirado, né, cara, marcou um golaço de fora da área, numa linda jogada individual do Patrick, que dá um drible de letra embaixo das pernas do zagueiro, a bola só para o Caleb, que dá aquela chapada no ângulo com muita categoria. Né, e nesse momento o São Paulo estava com a menos ainda. Depois o outro jogador do São Paulo foi expulso, também dessa vez, na minha opinião, foi merecido, porque ele pisa, né, na perna do jogador do Católica depois do lance. Talvez ali não foi com toda aquela intensidade, mas por ser um pisão, né, eu acho que o juiz considerou isso como uma agressão e acabou expulsando o jogador do São Paulo. E aí veio a expulsão do Caleri. Essa que realmente para mim foi a grande expulsão sem sentido da partida, porque o Caleri não foi uma falta para o segundo cartão amarelo. Ele tentou ir na disputa ali, ele foi em cima, ele não foi com o cotovelo aberto, ele foi só com o braço assim, mas nada também para agredir o jogador ou para com o braço aberto, não teve nada disso. Então essa expulsão para mim foi completamente sem sentido. E nisso inflamou mais ainda a equipe do Católica, né, que estava com 3 jogadores a mais, mas mesmo assim eles só conseguiram fazer apenas um gol. Né, e depois no final ainda tentaram fazer outro ainda, mas não teve como. O São Paulo conseguiu se segurar bem e vai com 4-2 para o Morumbi, um resultado assim excelente para o São Paulo, né, praticamente garante a classificação, a não ser que venha outro juiz e expulse 5 dessa vez, né, não 3. Então, assim, acho que o São Paulo fez uma grande partida dentro do que aconteceu do jogo, dentro da situação em si, conseguiu se sair muito bem, conseguiu fazer os 4 gols, que foi o mais importante, e com 3 a menos, em certo momento da partida, conseguiu sofrer apenas 2, então isso tá ótimo também. Então vai com um resultado ótimo para o Morumbi e tenho certeza que vai chegar aqui e vai se classificar para a próxima fase e ainda coloca o São Paulo como um dos grandes favoritos para o título da Sul-Americana esse ano. Exatamente, um fato interessante sobre essa partida. Ontem eu fiz um pré-jogo especial com o Johnny Pereira, nosso repórter que fez uma participação especial como comentarista, e a gente analisando ambas as equipes, a gente falou que poderia ser um jogo que poderia ter gols, isso era inevitável, principalmente porque o meio de campo da Universidade Católica para frente é um time meio veloz, e o São Paulo se notabiliza também por ser um time ofensivo, mas a gente não esperava um jogo com tantos gols igual tivemos ontem, e o São Paulo conquistando uma grande vitória. Bom, Daniel, faça sua análise sobre essa vitória do São Paulo em cima da equipe da Universidade Católica. Bom, foi uma vitória heróica, né, da equipe do São Paulo, porque o São Paulo, jogando com 3 jogadores a menos, conseguiu uma vitória incrível, né? Eu achei as discussões muito injustas. Eu quero destacar o Luciano, né? Luciano, que não vivia em uma boa fase, voltou a jogar bem. Ontem deixou sua marca, por mais que o Isla, né, que jogou no Flamengo,
entregou a paçoca, eu acho que o Luciano merece os parabéns porque conseguiu ser eficiente, né? Ele poderia muito bem ter recebido a paçoca e ter errado o gol, mas ele foi lá e fez. Eu quero falar também do Caleri, que ontem fez um golaço mesmo, na minha opinião. Tá no top 3 entre os melhores centroavantes do futebol brasileiro na atualidade. Quero falar também do Reinaldo, né, batendo pênalti. A gente fala de jogadores que batem pênalti muito bem. Tem o Gabigol, tem também o Rafael Veiga, mas eu adoro o estilo de cobrança do Reinaldo, tá? Ele bate muito bem, eu adoro. Ele dificilmente erra pênalti, né? E também quero falar do Patrick, né? Que vive em um momento muito bom no time de São Paulo. Ele começou como reserva e parece que o Rogério Ceni ouviu o meu comentário, né? Parece que o Rogério Ceni acabou ouvindo realmente o meu comentário, porque como ele vinha jogando muita bola, ele merecia ser titular. Pro jogo de volta, eu acredito que São Paulo, para ser eliminado, está em um dia muito ruim, né? Eu acho que São Paulo não só passa pela Universidade Católica, como tem todas as condições de longe, né? Eu, inclusive, vou até me desafiar novamente. Se o São Paulo for eliminado pela Universidade Católica, eu tatuo o escudo de São Paulo na minha barriga. Eu já vou ser mais ousado. Você fica uns 3 meses afastado do Connect Sport. Bora? Não, Não? Esse Daniel é uma Então figura. compra um pacote de internet melhor, né, Daniel? Disse tu, aí sim, aí compra a eu quero. banda larga. Aí eu quero. Compra o pacote da banda larga de uma vez. Bom, seguindo o nosso Connect Sport, o assunto continua sendo Copa Sul-Americana e vamos falar do time brasileiro, outro time brasileiro que entrou em campo ontem pela competição, que foi o Atlético Goianiense, que jogando nos Defensores del Chaco acabou perdendo para a equipe do Olímpia do Paraguai. E quem vai fazer a análise sobre essa partida é o nosso comentarista, Daniel Godoy. Foi um resultado bem ruim, né, para a equipe do Atlético Goianiense. O time do Olímpia é realmente muito bom. Tem o centroavante Derlis Gonzalez, que jogou no Santos. Não fez muita coisa, mas parece que lá no Paraguai ele realmente consegue jogar muita bola. E vai ser difícil, tá? A situação do Atlético Goianiense, por mais que seja complicada, né? Vai ter que vencer por 3 gols de diferença para se classificar no tempo normal e vencer por 2 caso queira levar a decisão para os pênaltis. Agora, se o Atlético Goianiense conseguir jogar o que jogou na primeira fase, talvez possa conseguir algum resultado positivo no jogo de volta. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Agora, Daniel, eu te faço a pergunta. Como que você avalia assim, o desempenho do Atlético Goianiense? Você acha que essa derrota... É claro que é uma vantagem muito boa da equipe do Olímpia do Paraguai, mas você acredita que pode ser revertido no jogo de volta? Pela forma como o Atlético Goianiense está jogando atualmente? É porque é o seguinte, o time do Atlético Goianiense, assim como os outros, oscila bastante, né? Por exemplo, fez uma bela fase de grupos na Copa Sul-Americana, venceu praticamente todas as partidas, aí deu uma queda no Campeonato Brasileiro, aí agora também parece que está se recuperando, mas eu acho que se jogar igual jogou ontem, eu acho que o Atlético Goianiense não passa de jeito nenhum. Porém, eu acredito que o Atlético Goianiense pode muito jogar com a torcida a seu favor, né? Que o Atlético Goianiense vem conseguindo resultados bastante positivos, né? Então, por mais que seja complicado, eu acho que o Olímpia é totalmente favorito. Eu acho que vai ser complicado para o Olímpia se o Olímpia perder essa vaga, principalmente por causa da vitória que fez ontem. Porém, eu acho que o Atlético Goianiense não é uma equipe que se pode subestimar, né? Porque às vezes está mal, aí vai lá e acaba surpreendendo, fazendo um bom jogo, conseguindo resultados positivos. Então tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy sobre a derrota do Atlético Goianiense em cima da equipe do Olímpia do Paraguai. Bom, agora o assunto no nosso Connect Sport é Copa do Brasil. O Botafogo entrou em campo ontem pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo válido pela primeira partida e sofreu uma derrota jogando no Estádio Independência para a equipe do América Mineiro pelo placar de 3-0. Luiz Castro, pelo jeito, tá pressionado como no cargo de técnico do Botafogo, não é, Gabriel? Faça sua análise sobre essa partida. Tá. A situação tá parecida muito com o Paulo Souza aqui no Flamengo também, né? A torcida do Botafogo parece que realmente
se esgotou com o Luiz Castro, né? A paciência parece que está indo embora aos poucos, porque realmente, se a gente for pegar o Botafogo, perdeu para o Avaí, perdeu para o Goiás ultimamente, perdeu para o América Mineiro. Então, assim, são derrotas que a torcida do Botafogo não esperava que fosse acontecer e estão acontecendo, né? Ainda mais a derrota de ontem por 3-0, né? No jogo eliminatório ainda, o Botafogo entrou com atitude muito abaixo, o América entrou muito melhor no jogo, né? Marcando gol, inclusive, logo no comecinho, né? Com o Wellington Paulista, que realmente ontem jogou muito, e a lei do ex prevaleceu ontem, Gabriel, lá no Independência, né? Porque o Wellington Paulista teve uma passagem até boa pelo Botafogo, lá em 2008, há muito tempo atrás, realmente, né? Esse é um jogador muito importante para o Botafogo naquela temporada, né? Em 2008, jogou em 2009, 2007 também, se não me engano, né? Que eu tinha o André Lima também, aquele Botafogo que jogava muito bem, mas só que ontem ele marcou gols, comemorou e foi muito importante, né, cara? Jogou demais o Wellington Paulista, ele que é um cara que parece estar jogando há 500 anos já, né? Sempre aparecendo e sempre deixando seus golzinhos. É impressionante, né, cara? Impressionante que não tem jogador aqui no Brasil que parece que tá aqui há 30 anos, né? Os anos vão se passando e eles continuam indo e jogando em alto nível, né? Não tá jogando na Série C, Série D, Série B, não. Tá jogando na Série A, num time que era de Libertadores com o América Mineiro e sendo decisivo agora na Copa do Brasil. Então, muito bem o André Lima. Depois desse gol, o América continuou pressionando, marcou o segundo gol. Aliás, eu vou destacar também um jogador na América que é muito bom, o Pedrinho, né? Que é muito jovem, que é muito bom jogador. É um cara que é habilidoso, tem boa finalização, tem um bom cruzamento, é habilidoso, então realmente é muito bom jogador. O Alê também, que marcou o terceiro gol, muito bom jogador. E o Botafogo, cara, parecia perdidaço em campo, né? Quando entrou no jogo o Botafogo já era muito tarde, a equipe estava perdendo já por 3-0, né? A melhor chance do primeiro tempo do Botafogo foi uma bola na trave do Matheus Nascimento, né? No cruzamento vindo da direita, ele pegou de primeira, a bola bateu na trave. Né, e quando o jogo estava 1-0 ainda, talvez se esse gol tivesse acontecido, o resultado poderia ter sido outro, né, poderia ter sido diferente a partida, mas não foi o que aconteceu, e o América acabou aí sobressaindo, e agora o Botafogo tem uma missão muito complicada, mas não impossível. Né, tem condições de chegar aqui no Engenhão e fazer um placar de 3-0 e levar para os pênaltis, né, ou então ganhar por 4-0, condições tem, mas aquilo, cara, realmente o Botafogo agora está numa situação muito complicada, porque realmente, até pela forma como a equipe jogou, né, a gente tem falado bastante de questão de paciência, né, do torcedor botafoguense ter paciência com o Luiz Castro, né, porque ele chegou agora, foi um time que foi todo remontado, mas assim, aquilo que a gente estava falando com o Paulo Souza também, no começo era paciência, mas depois chegou 3, 4 meses, cadê os resultados, cadê o desempenho? Né, esse time do Botafogo não é para tomar de 3-0 da América Mineiro, com todo respeito ao América Mineiro, né? Tem jogadores de muita qualidade, aí, contratações que foram feitas muito boas. Então, assim, realmente o Botafogo até agora parece que não está engrenando. E olha, com esse desempenho, com esse futebol e com essa situação que está, vai ser difícil convencer os jogadores lá de fora para vir para o Botafogo, né? A gente já viu o caso do Zahavi, que teve a invasão da torcida do Botafogo dentro do CT, desistiu de vir. Então, assim, muitos times já passaram por isso, né? De tentar contratar jogadores de fora, mas a fase não deixar. Né, eu lembro do Flamengo com o Riquelme também, o Flamengo queria contratar o Riquelme, só que aí, na época, o Flamengo perdeu o Corinthians de 3-0 e a torcida cantou de costas, teve toda aquela pressão, invadindo o CT, e o Riquelme desistiu. Então, assim, isso pode acontecer com o Botafogo, por isso os resultados têm que aparecer, até para poder também, nessa janela, poder fazer as contratações que o time precisa, né? Porque, assim, é um time bom, não é um time para brigar por rebaixamento, mas também não é um time para brigar por título ou por G4, é um time para ficar no meio de tabela. Então, se o Botafogo quer dar esse salto na tabela, quer dar um salto no seu patamar, precisa fazer contratações, porque só assim para a equipe poder disputar títulos. Bom, tá aí a excelente análise do nosso comentarista Gabriel Sanches falando da derrota do Botafogo. Botafogo realmente numa situação delicada e aí sofrendo uma derrota diante da equipe do América Mineiro pelo placar de 3-0. Bom, agora a Rede Banda Larga tem um recado dentro do nosso Connect Sport para você que busca uma internet por um preço, uma internet de qualidade, com um belo sinal por um preço acessível. Fica de olho na Rede Banda Larga nesse momento. Quer experiência de verdade na web? Vem para a Rede Banda Larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede! É
isso aí, não perca tempo. Você que está buscando aí uma internet de qualidade para sua residência ou para o seu comércio, está em dúvida aonde adquirir essa internet, fique de olho na Rede Banda Larga. A Rede Banda Larga disponibiliza para vocês 600 megas por R$ 100, além de outros pacotes acessíveis também para o seu bolso. Portanto, não perca tempo. A internet de fibra veloz por um preço de qualidade é na Rede Banda Larga. E você também que gosta de assistir TV, assistir canais, uma programação de qualidade, a Rede Banda Larga disponibiliza para vocês 90 canais, entre eles o canal 12, agora que passa a programação da Connect Brasil TV e do consórcio parceiro da Connect Brasil TV, passa também o nosso Connect Sport, enfim, uma programação diferenciada para você. E a partir de segunda-feira retornamos a passar ao vivo pela Rede Banda Larga, dessa vez pelo canal 12. Portanto, não perca tempo, vem para a Rede Banda Larga, uma internet de qualidade por um preço acessível. Entre em contato com a Rede Banda Larga no número 11 4210 4412, repetindo 11 4210 4412. Não perca tempo, se torne mais um entre os 30 mil assinantes da Rede Banda Larga. Bom, agora o assunto é Campeonato Brasileiro no nosso Connect Sport. Temos o início da 15ª rodada da Série A e quem traz informações sobre os jogos dessa rodada é o nosso repórter diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala, Gabriel! Fala, amigos da Connect Sport. Boa tarde para o Sanches e para o Daniel. Tamo junto para mais um Connect Sport para vocês. Falo com informações da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ter início nesse final de semana, com alguns jogos muito interessantes na rodada. Para começar, Fluminense e Corinthians jogam no Maracanã neste sábado às 4h30 da tarde. As duas equipes vêm num bom momento. O Fluminense cresceu muito nos últimos jogos e o Corinthians é o vice-líder da competição e quer alcançar o líder Palmeiras. Então vai ser um jogo muito bom neste sábado às 4h30 da tarde no Maracanã. Ainda no sábado às 4h30, no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, vamos ter Juventude, que empatou no último jogo contra o São Paulo no Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, que venceu no último jogo. Então, ambas das equipes vêm muito bem, vêm de um bom resultado no último jogo. Sábado, às 4h30 da tarde, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Santos e Flamengo jogam o jogaço deste sábado também na Vila Belmiro. Santos poupou muitos jogadores para esse confronto contra o Flamengo nesse final de semana, que é um jogo super importante. Santos e Flamengo na Vila às 7 da noite deste sábado. Ceará e Ceará Internacional é os outros dois jogos de sábado, é o outro jogo de sábado às 7 da noite, lá no Castelão, no Ceará. Ceará vem muito bem de um resultado super importante no meio de semana. Palmeiras e Atlético Paranaense, ambos das duas equipes estão num bom momento e jogam também nesse sábado às 9 da noite. Então um jogo muito importante, é o reencontro de Felipão com a torcida palmeirense no Allianz Parque. Já no domingo, vamos ter Avaí e Cuiabá às 11 da manhã. Voltam os jogos às 11 da manhã lá na Ressacada, em Florianópolis. Também no domingo vamos ter Atlético Goianiense e São Paulo, no Antônio Ascioli, em Goiânia, às 4 da tarde. Jogaço, São Paulo vem de um empate no último Brasileiro contra o Juventude dentro de casa e agora enfrenta o Atlético Goianiense e busca a recuperação na competição. O América Mineiro enfrenta o Goiás no Independência às 6 da tarde. Jogo com o América vem de derrota contra o Flamengo no último jogo do Brasileiro. E o Goiás quer distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento. Coritiba e Fortaleza joga também às 6 da tarde de domingo no Couto Pereira, lá no Paraná. Fortaleza quer continuar saindo de lá de baixo dos últimos colocados e o Coritiba teve uma decadência muito grande. E para fechar, na segunda-feira, Bragantino e Botafogo jogam lá no Nabi Abichedib, em Bragança Paulista. Então eu pergunto aí para vocês, o que vocês esperam dessa rodada do Campeonato Brasileiro, que volta neste final de semana com jogos super importantes. Um bom final de semana para vocês, estamos juntos para mais uma semana encerrada 100% de Connect Sport. Volto aí com vocês da Connect Sport. Bom, tá aí o nosso repórter Johnny Pereira, diretamente de Mojimirim, trazendo informações dos jogos dessa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Antes da análise dos nossos comentaristas, temos recados de quem acompanha o nosso Connect Sport. Renato Sanches, Luiz Castro perdido com esse time. Exatamente, Renato. O Gabriel acabou de falar aí sobre o Luiz Castro frente ao Botafogo, tá numa situação delicada.
Temos mais recados, produção? E você que está acompanhando o nosso Connect Sport, fique à vontade para fazer sua pergunta para os nossos comentaristas. Estamos aqui à sua disposição para esclarecer sua dúvida. Você que também tem um comentário interessante, fique à vontade para comentar no nosso Connect Sport. E você que ainda não nos segue nas redes sociais, te convido a seguir Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados ao todo o nosso conteúdo e toda a nossa programação. Vamos seguir o nosso programa agora falando de Série A. É com você, Gabriel. Faça sua análise do que você espera dessa 15ª rodada. Olha, a rodada com alguns jogos interessantes, né? Começar falando aí sobre 2 jogos de amanhã que vão acontecer, né? Começando com o jogo entre Fluminense e Corinthians, que é às 4h30 da tarde, que promete ser um jogo realmente bastante interessante. Já estou animado para ver esse confronto, o duelo de Fernando Diniz contra Vitor Pereira, né? O Fluminense que vem de um momento muito bom, né? Vem de vitória e agora aí vai enfrentar a equipe do Corinthians. Foi buscar o Daniel, eu acho, né? Enfim, acho que eu acho que esse vai ser um jogo muito interessante e eu tô animado por esse confronto. O Fluminense que veio de uma boa vitória sobre o Botafogo, né? O Corinthians aí que vem do empate contra o Boca Juniors no Brasileirão também empatou contra o Santos, ou seja, foram 2 empates por 0-0, né? O Fernando Diniz tem aquela máxima assim de fazer muitos gols, mas também ao mesmo tempo sofrer alguns gols. Então eu tô interessado nesse confronto. Acho que vai ser um duelo bastante interessante e amanhã vou ficar de olho e acho que o Fluminense, por jogar em casa, tem um pouquinho do favoritismo, mas o Corinthians tem totais condições de também chegar e vencer. Acho que o Corinthians também, por questão de lesões também, deve poupar alguns jogadores amanhã, deve com uma equipe totalmente diferente, né? Até porque na terça-feira já vai ter o jogo de volta contra o Boca, então tem que ficar de olho e esse jogo vai ser bastante interessante. Já o outro jogo de amanhã que eu quero frisar é entre Santos e Flamengo. Flamengo que também deve vir com algumas mudanças para o jogo de amanhã, né? A equipe que venceu o Tolima na quarta-feira, eu acho que deve poupar alguns jogadores. Teve a saída do Andrés, né? O Andrés que já não joga mais pelo Flamengo, inclusive hoje teve o comunicado oficial do clube já agradecendo o jogador pelos serviços prestados. Acho que assim, o Andrés foi um caso que o cara que acabou sendo muito marcado pelo aquele erro na final da Libertadores, mas ultimamente tinha voltado a jogar bem, e eu acho que é uma pena no final de tudo o Flamengo ter perdido ele. É um jogador que poderia ter tido uma sequência maior no Flamengo, mas acho que até pela questão, acho que se o Flamengo tivesse perdido aquele jogo contra o Palmeiras sem o erro do Andrés, ele não teria sido contratado agora com certeza, então mais uma pena. Mas vida que segue, né? Já o Santos, como bem frisou o Johnny, poupou muitos jogadores no empate contra o Tátira, né, na quarta-feira. Então deve vir com uma equipe tranquila, jovem, com uma equipe bem fresca para esse jogo. E eu acho que, na minha opinião, o Santos, por esses fatores, é o favorito também, né? Por jogar em casa, por ter a volta do seu time titular. E o Flamengo, que teve que usar o time titular na quarta-feira, não vai ter, né, a mesma equipe, talvez algumas mudanças aí, então eu acho que o Santos é o favorito para essa partida, e também quero frisar o jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, né, que acontece amanhã também às 9 horas da noite. Acho que o Palmeiras é o favorito, mas é aquilo, né, o Palmeiras, quando costuma entrar na Libertadores e na Copa do Brasil, né, costuma poupar alguns jogadores no Brasileiro, né, mas é bem verdade que a equipe venceu por 3-0 no Cerro Porteño, então acho que já tem uma vantagem muito boa para o segundo jogo das oitavas de final. Então, para o jogo de amanhã, pode colocar o time titular e usar o time reserva no jogo de volta da Libertadores. Então, eu acho que o Palmeiras é o favorito. E a rodada interessante, né? Tem o Atlético Mineiro também enfrentando o Juventude. Enfim, não quero falar muito também, então eu quero deixar os outros jogos aí para o nosso comentarista Daniel comentar também, mas estou bastante animado e quero saber de palpite, né? Daqui a pouco tem que ter o palpite. Daqui a pouco tem que ter palpite, mas já emenda seu palpite agora, porque a internet do Daniel tá deixando ele na mão. Opa! Então beleza. Agora ele voltou. Mas quais jogos? Todos os jogos? Voltou? Então voltou. vai. Deixa ele fazer a análise dele, depois os dois dá o palpite simultaneamente. Show. É com você, Daniel. Faça Beleza. sua análise sobre a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá, né? Não, primeiro eu quero falar sobre o jogo de Fluminense e Corinthians, né? São dois times que possuem grandes torcidas, né? O Corinthians busca se reaproximar do líder Palmeiras, né? A diferença até o momento é de 3 pontos. Caso ocorra uma vitória do Corinthians e algum tropeço do Palmeiras, a disputa ficará bastante acirrada. Do outro lado vem o Fluminense, né? É o time que parece que aos poucos vem evoluindo novamente com o trabalho do Fernando Diniz. Vai destacar a fase do Paulo Henrique Ganso, que vive o seu melhor momento pelo clube. Outro jogador também vive uma grande temporada é o Germancano, né? Que ano passado não foi tão brilhante no Vasco como ele foi em 2015,
E esse ano o Fluminense parece que vem conseguindo reencontrar seu futebol. Eu acho que será um jogo bastante equilibrado. Acredito que vai ser empate, tá? Eu acho que vai ser 1-1. Outro jogo que teremos amanhã também será, aliás, Santos e Flamengo, né? O Flamengo que vem de uma vitória contra o América Mineiro por 3-0, veio também de uma vitória contra o Tolima pela Libertadores, né? E amanhã enfrenta o Santos, que é um time que acaba empatando demais nesse campeonato, né? Se você vê, o Santos está a 5 jogos sem perder, mas por enquanto são o quê? 4 empates, uma vitória. Então, é um time que empata demais. Não é aquele time que está brigando pelo título, muito pelo contrário, está até perto dos G6, mas também está longe de ser aquele time que vai cair. A gente mostra que o campeonato brasileiro está tão equilibrado, mas tão equilibrado, chega o América Mineiro, que é o 17º colocado, tem 15, e o Santos, que é o 7º, tem 19. Ou seja, percebemos que a diferença do 17º para o 7º é de apenas 4 pontos. Então a gente vê o equilíbrio. Eu acho que o Flamengo vence por 2-1, né? Principalmente pela vitória que veio contra o Tolima também, por isso. E o Santos ainda veio de uma derrota para o Deportivo Táchira. Portanto, eu acredito que o Flamengo vence por 2-1. Agora, jogo totalmente aberto. Outra partida também que veremos, Ceará Internacional, né? O Internacional que vem de uma derrota contra o Colo-Colo, né? Pela Libertadores, por 2-0. Agora busca se manter no G4 do Campeonato Brasileiro, né? O time veio de uma derrota contra o Botafogo, aí venceu no último final de semana e amanhã tenta se firmar no G4 e para isso precisa conseguir fundamentalmente vencer o time do Ceará, que, assim como o Santos, é um time que também empata demais, né? São 4 empates nos últimos 4 jogos. Então a gente percebe que tem muito time empatando aqui. Amanhã também, no mesmo horário, teremos o líder, né? O Palmeiras recebe o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Eu acho que será um jogo bem legal de assistir. É o líder do campeonato contra o 3º colocado. Enfim, né? Eu acho que dessa vez o Palmeiras não terá essa facilidade toda, porque o Felipão vem fazendo um ótimo trabalho no time do Atlético Paranaense. Portanto, mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras é um time melhor e provavelmente vai conseguir a vitória, mas não será fácil. Eu acredito em placar mais apertado e dessa vez seria de 2-1. Às 11 horas do domingo também teremos Avaí e Cuiabá, né? São duas. O Cuiabá busca sair da zona do rebaixamento. Atualmente é o 18º colocado com 13 pontos e se vencer, dependendo de uma combinação de resultados que acontecerá nas rodadas, pode deixar a zona, né? E o Avaí precisa tomar cuidado para não entrar nesse bolo, porque por mais que o Avaí seja o 11º colocado, está apenas 3 pontos de vantagem em cima diante do América Mineiro, que é o 17º com 15. Também teremos às 4 horas, né? Teremos no Antônio Assolí, o único jogo desse horário, Atlético Goianiense e São Paulo. São 2 times com escudos bem parecidos. São equipes que vêm fazendo campanhas semelhantes no campeonato, né? Apenas 2 pontos, aliás, separam as 2 equipes. O São Paulo é o 8º colocado com 19, o Atlético Goianiense é o 13º com 17, portanto vai ser um jogo bastante equilibrado. Além disso, o São Paulo, como eu mesmo já falei em programas anteriores, é um time que tem dificuldade de jogar fora de casa, e o Atlético Goianiense é um time que joga bem dentro de casa, tá? Então é um time chato e não é um time para subestimar, mas eu acho que São Paulo vence por 2-1. Às 6 horas também teremos América Mineiro e Goiás, né? O Goiás, que saiu da zona de rebaixamento na última rodada, depois de conseguir uma vitória. O América Mineiro vem em uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos e um empate. O América Mineiro parece que está afundando na zona de rebaixamento e, caso não consiga um resultado positivo no domingo, poderá se complicar ainda mais. No mesmo horário também teremos
Coritiba e Fortaleza. O Fortaleza, que voltou para a lanterna do campeonato, né? Viaja até Curitiba para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira, né? O Coritiba começou bem o Campeonato Brasileiro, chegou até a ocupar a 13ª colocação, mas agora despencou totalmente na tabela. Já são 4 derrotas consecutivas e, se perder novamente, provavelmente irá entrar na zona de rebaixamento, né? E o Fortaleza precisa acordar no campeonato. Tem que acordar, já são 14 rodadas, e se continuar perdendo desse jeito, vai cair de novo. E para fechar a rodada na segunda-feira, né, teremos Bragantino e Botafogo. O Botafogo, que vive em um momento bastante complicado agora, né, dessa derrota que ele teve diante do América Mineiro pela Copa do Brasil, viaja até Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino, né, que é o time que está no meio da tabela, mas também tem que ficar de olho para não entrar na zona de rebaixamento. Eu acho até que esse jogo ficará empatado, tá? Eu acho que vai ser 2-2. É isso aí, Gomes. Voltamos aí com o nosso comentarista Daniel Godoy fazendo as suas análises e deixando seus palpites. Gabriel, deixa seus palpites, né? O que você acredita do que vai acontecer nos jogos, os resultados. Faça os seus palpites. Vamos lá então, começar a falar aí sobre os jogos de amanhã, né? Que ao todo são 5 jogos amanhã, né? Juventude Atlético Mineiro. Eu acredito que o Atlético Mineiro vai vencer essa partida pelo placar de 2-0. Fluminense e Corinthians, eu acho que vai terminar o jogo 1-1. O Santos e Flamengo vai terminar 2-1 para o Santos. Ceará Internacional, eu acho que vai terminar 1-0 para o Inter. Palmeiras e Atlético Paranaense, eu acho que vai terminar 2-0 para o Palmeiras. Já no domingo, Avaí e Cuiabá, às 11 da manhã, né? Eu acho que vai dar Avaí pelo placar de 1-0. Atlético Goianiense e São Paulo, eu acho que vai ser 2-1 Atlético Goianiense, né? Como bem disse o Daniel, eu acho que pela questão aí, né, do Atlético Goianiense jogar em casa e tal, tudo mais. Mas são duas equipes que jogaram fora de casa essa rodada, na Sul-Americana, agora no meio de semana, ontem inclusive, né? Então vão chegar cansados por esse jogo. Vamos ver. Quais são os outros jogos mesmo? Desculpa que eu não estou conseguindo ver aqui. Faltam 2 jogos. América Mineiro e quem mesmo? América Mineiro e Goiás. América Mineiro e Goiás. Acho que o América Mineiro, por estar embalado, né, por ter vencido esse jogo de ontem, vence por 2-1. E Bragantino e Botafogo, né? Isso é o que falta, né? Isso. Aí segunda-feira eu faço palpite. É isso aí. Tá aí os palpites e a análise dos nossos comentaristas falando da 15ª rodada da Série A. Pode ter certeza que na segunda-feira a gente vai trazer um debate completo de tudo que aconteceu nessa rodada. E agora o assunto é a Série B, até porque a Série B também a gente tanto fala, com grandes jogos, está muito equilibrada. Tem início nesse final de semana com a 16ª rodada, com grandes jogos. E quem traz informações sobre esses jogos é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família. Sexta-feira, 1º de julho de 2022, abrindo aí data que inicia a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né? E hoje já temos 3 jogos super interessantes aí que prometem, né, movimentar a nossa sexta. E já começamos aí de cara com Chapecoense e Sampaio Corrêa do Maranhão, né? Lá em Chapecó, o time catarinense, que não tá numa fase muito boa, tá ali em 15º com 15 pontos, tá ali rodando, né? Rondando a região ali do Z4, as últimas posições antes do Z4, algumas rodadas. Então precisa vencer, né? Principalmente diante do seu torcedor, na sua casa, né? Fazer valer o mando de campo para se afastar um pouco dessa zona aí perigosa. Já o Sampaio Corrêa tá em 10º, com 19 pontos, né? Com a vitória, ele se aproxima um pouquinho mais ali do pelotão da frente, uma vez que o 5º lugar, o Sport, está com 21 também, joga ainda nessa rodada. Então, é um jogo muito interessante para as duas equipes, o Sampaio podendo subir um pouco mais na tabela e já olhar para a parte de cima, e já a Chapecoense sair um pouco dessa zona incômoda, e quem sabe, inclusive, né, com a vitória, encostar ali no Sampaio Corrêa, né? Outro jogo de hoje, temos também outro catarinense jogando em Santa Catarina, o Brusque, né? Um jogo às 9h30 de Brasília. O Brusque, né? De Santa Catarina, e o Operário Ferroviário do Paraná, né? De Ponta Grossa. No clássico aí sulista, podemos dizer. O Brusque, que está em 13º também, está ali na média da tabela, no meio da tabela. Está em 13º com
com 17 pontos, né? Então, e o Operário Ferroviário tá em nono com 19 pontos. Então, uma vitória do Brusque significaria, inclusive, ultrapassar o adversário na tabela, né? Então, é um jogo muito importante, principalmente para o time da casa, que vencendo, dá um salto importante, pode chegar até 7º lugar, vai depender dos outros resultados da rodada, mas pode dar um salto importante de 13º para o quadro, né, dos 10 primeiros colocados. Já o Operário, que é um time que começou, né, muito bem, estava muito bem, ainda tá, né, vamos dizer, é bem verdade que pegou alguns jogos complicados nas últimas rodadas, pegou o Cruzeiro, pegou o Vasco, né, líder e vice-líder, perdeu os jogos, então deu uma parada aí na sua reação. O time estava vindo muito bem no campeonato, estava ali brigando pelas primeiras posições, pelo 5º, 6º, 4º lugar, e deu uma caída nas últimas rodadas, estaria estagnado com 19 pontos no 9º lugar, e uma vitória hoje, né, levanta o time na posição, bota o time um pouquinho mais à frente, né, olhando de novo para a parte de cima, para o pelotão da frente. E finalizando a noite, no jogo mais esperado da noite, né, temos aí o confronto de pontas de tabela, né? Temos o duelo do líder Cruzeiro diante do seu torcedor, né, no Mineirão, muito provavelmente lotado novamente, contra o Lanterninho, 20º colocado do campeonato, o Vila Nova de Goiás. O Vila Nova de Goiás, né, que está numa fase muito ruim, está com apenas 12 pontos no campeonato em 15 jogos disputados, então precisa urgentemente começar a pontuar se não quiser brigar para cair, né, no final do campeonato, se não quiser voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro, né. O Vila Nova, que mesmo com a vitória não sai do Z4, então está numa situação bem complicada, que enfrenta justamente o líder, né, enfrenta o Cruzeiro dentro do Mineirão, que é o líder, com folga. O Cruzeiro hoje, se vencer, bota 7 pontos do 2º colocado, que é o Vasco, e 16 pontos do 5º colocado, que é o Sport, né? Então, assim, nem acabou o primeiro turno. O Cruzeiro, que vale lembrar, tem um jogo a menos ainda, né? Um jogo a menos contra o Ituano, que não foi feito. Então, o Cruzeiro tem tudo aí, né, para caminhar cada vez mais, iniciar o 2º turno, inclusive, com as 2 mãos na vaga na classificação para a Série A. O Cruzeiro que mostrou que esse ano não vem para brincadeira. Quero saber de vocês do estúdio, jogo para vocês aí, o que vocês acham dos jogos de hoje? Cruzeiro fez com facilidade, os outros 2 jogos aí são mais equilibrados, ou vocês acham que tem um favorito? O que vocês acham? Lucas Rangel para Connect Sport São Paulo, um abraço, sextou para nós. É isso aí, um abraço ao nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel, e desejando a ele um final de semana maravilhoso aí, trazendo uma excelente reportagem sobre a 16ª rodada da Série B. E agora vamos começar a fazer o nosso pré-jogo com os nossos comentaristas, dando as suas análises, o que eles esperam de cada partida e também deixando seus palpites. É com você, Gabriel. É isso aí, né, Gabriel? Começar falando então sobre o jogo do Cruzeiro, logo mais, né? O Cruzeiro que enfrenta a equipe do Vila Nova. E é o grande favorito por essa partida, né? Como bem disse o Lucas. Aliás, o Lucas disse tudo, né? Nem precisa falar muita coisa. Mas o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Vila Nova. É o lanterna da competição, a equipe do Vila Nova. O Cruzeiro na liderança, se vencer hoje, pode abrir 7 pontos sobre o Vasco, né? Então, realmente, é uma vitória que seria de extrema importância. Não só abrir 7 pontos para o Vasco, né? Que é o 2º colocado, mas sim abrir 16 para o 5º colocado, que é o Sport, né? Então, seria uma vitória de extrema importância para o Cruzeiro, que cada vez está mais perto. Cada vez não, já está na Série A, né? Já cravei, inclusive, aqui algumas rodadas atrás, né? Que o Cruzeiro, para mim, já subiu. E eu acho que já subiu mesmo, porque tem um time aí que está jogando muito bem, que tem bons jogadores. Então, para mim, o Cruzeiro já subiu. Então, esse jogo de amanhã, de hoje, né, vai ser mais uma prova disso. Jogando em casa, com o Mineirão lotado, o Cruzeiro tem tudo para golear a equipe do Vila Nova, com todo respeito ao Vila Nova, né? Já falando aí do jogo do Vasco, né, o Vasco que joga no domingo contra a equipe do Sport. Na minha opinião, o Vasco vem jogando muito bem. É bem verdade que perdeu o último jogo, né? Isso causou aí um pouco de dúvidas na torcida. A torcida realmente não gostou muito desse resultado. O Novo Horizontino jogou muito melhor que o Vasco, poderia até ter vencido por um placar maior, então realmente está nessa dúvida no torcedor vascaíno, como é que o Vasco vai reagir a esse jogo. Lembrando que esse jogo vai ser no Maracanã, né? O Vasco conseguiu na justiça que o jogo fosse no Maracanã, inclusive com mais de 60 mil pessoas, vai estar lotado o Maracanã para receber esse jogo no próximo domingo. No mesmo horário do domingo vamos ter o jogo entre Grêmio e Bahia, também um jogo que promete bastante, né, na Fonte Nova, duelo ali de G4, né, a equipe do Bahia que venceu a outra parte do Brusque, o Grêmio venceu Londrina, o Bahia é o terceiro com 28 pontos, o Grêmio é o quarto com 25 pontos, então o jogo é o famoso jogo de 6 pontos, né, porque se o Bahia vence o Grêmio, abre 6 pontos para o Tricolor Gaúcho, e se o Grêmio vence o Bahia, passa o Bahia que tem 3 vitórias a menos, né, então não passaria o Bahia, mas encostaria
no mesmo número de pontos que o Bahia. Então vamos ficar de olho também nesse grande jogo que acontece no domingo. Hoje também vamos ter o jogo entre Chapecoense e Sampaio Corrêa. A Chape, que realmente está numa situação complicada, se encontra na 15ª colocação, né, com apenas aí 14 pontos, apenas 3 vitórias até agora. Então realmente o Chapecoense precisa voltar a vencer. Mas o Sampaio Corrêa, que está em 10º, né, que é o adversário da Chapecoense, tem 19 pontos, né? Então realmente a equipe do Chape, se vencer, pode encostar, né? Tá 4 pontos atrás, então tem tudo para isso. Outro jogo também que eu quero destacar é o jogo entre Náutico e Novo Horizontino, que acontece no sábado, né? O Náutico aí que está numa situação complicada, né? Tá tentando vencer alguns jogos e não consegue, só empata. Então esse jogo é muito importante para a equipe do Náutico, que joga em casa, né? Joga contra o Novo Horizontino, que vai vir aí embalado depois de vencer o Vasco, então vai ser um jogo bastante interessante. E mais um jogo também que eu gostaria de destacar, né, é a dupla lá de Campinas, né, que é a equipe do Guarani e a equipe da Ponte Preta, que realmente fazem até agora um campeonato muito abaixo. O Guarani que vai jogar nessa rodada contra a equipe do... O que o Guarani joga? Acho que não teve, acho que o Guarani não joga essa rodada, né? Quem joga é a Ponte Preta. Guarani e CRB, exatamente. É que eu vi o escudinho aqui, parecia que era do Chapecoense, eu fiquei confuso. Guarani e CRB. Então o Guarani precisa vencer desesperadamente. O Guarani está apenas na 19ª colocação com 13 pontos, né? Já a Ponte Preta está na 18ª com 14 pontos, a Ponte que pega o Tombense, né? Então realmente essa dupla aí de Campinas, a situação está esquisita para eles e eles precisam vencer nessa rodada, né? A equipe do Guarani tem apenas 2 vitórias em 15 jogos, é uma marca horrível. A Ponte Preta não fica logo atrás, tem apenas 3 vitórias em 15 jogos também, né? Apenas 9 gols marcados para ambos. Então realmente ambas as equipes estão em uma situação muito complicada e precisa voltar a vencer. Ambos precisam voltar a vencer se quiserem sair dessa situação, né? Até porque cada rodada que você perde, você vai ficando 3 pontos atrás ali de equipes que estão mais lá para frente. Então realmente, se quiserem sair dessa situação, precisam começar a vencer e tem que ser nessa rodada. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Agora com você, Daniel Godoy. O que você espera dessa 16ª rodada da Série B? Daniel? Vamos lá, né? Primeiro eu quero falar sobre o jogo do líder, né? Que ocorre hoje às 9h30. O Cruzeiro enfrenta o Vila Nova, né? É o jogo de líder contra a Lanterna. Então, se o Cruzeiro não vencer hoje, será uma grande decepção. Eu acredito até que o Cruzeiro vence por um placar mais elástico. Eu vou dar 3-0 para o Cruzeiro diante do Vila Nova, né? Domingo, às 4 horas, tem Vasco Sport, né? O Sport, que está em uma situação complicada, já está há um tempo sem vencer nessa Série B, já são 5 jogos assim, vem de uma derrota contra o Cruzeiro, o que é normal, gente. O que é normal porque o time do Cruzeiro é melhor mesmo, né? E o Vasco Sport, quando a torcida do Vasco lota o estádio, é muito difícil jogar contra. E o Vasco também vai querer dar uma resposta ao seu torcedor, né? Porque vem de uma derrota contra o Novo Horizontino na quarta-feira. Portanto, eu acredito que o Vasco... Tivemos um problema na conexão do nosso comentarista Daniel Godoy. Enquanto a conexão dele não é restabelecida, Gabriel, deixa os seus palpites dos jogos dessa 16ª rodada da Série B. Palpite? Isso. Vamos lá, começando hoje com o jogo entre vai ser de vez em quando, só que não tem um futebol convincente e enfrentará o Bahia, né? Que deu uma queda na Série B, mas agora conseguiu uma vitória e está novamente estável na 3ª colocação. Eu acho que vai ser um jogo complicado para as duas equipes. Eu acho que vai estar um jogo com cara de empate, tá? Eu acho que o jogo será 1-1. Deixa eu ver. Outro jogo também para se falar é Chapecoense e Sampaio Corrêa, né? A Chapecoense, que está praticamente à beira da zona da degola, vem de 2 derrotas consecutivas. Nos últimos jogos foram 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Então, assim, é um aproveitamento bem abaixo da Chapecoense, uma equipe que estava na Série A, mas está também fora da zona de rebaixamento por conta do saldo de gols, né? A Chapecoense está com menos 1 e o CSA, que também tem 15 pontos, está com menos 4. É por isso, esse é um dos critérios. E o Sampaio Corrêa
tá no meio da tabela, né? Subiu da Série C para a Série B, tá no meio da tabela, tá mais até perto, tá mais perto da zona do rebaixamento mais do que perto do G4, mas não tá nem lá nem cá, né? Eu acho que esse jogo o Sampaio Corrêa vence por 1-0, principalmente também porque eu não acredito que a Chape vive um bom momento. É isso aí, né? Essa é a minha análise. Agora é com você, Gabriel Sanches. Deixa seus palpites. Vamos lá então, começar falando do jogo entre Chapecoense e Sampaio Corrêa hoje às 7 horas da noite. Acho que a Chapecoense, por jogar em casa, eu acho que, na minha opinião, tem um pouquinho de favoritismo, né? Jogando aí na Arena Condá. Acho que a Chapecoense vence pelo placar de 1-0. Já o Cruzeiro jogando em casa hoje também vence aqui pro Vila Nova pelo placar de 3-0. Né? Brusque e Operário, eu acho que vai ter o jogo terminar empate, acho que vai ser 1-1 esse confronto. Londrina e CSA, eu acho que vai terminar também empate, na minha opinião. Acho que 2-2 é um bom placar para Londrina e CSA. Já Ituano e Criciúma, acho que a equipe do Criciúma, por estar no bom momento, né, tá na 7ª colocação, acho que vence pelo placar aí de 2-1. Já Náutico contra a equipe do Novo Horizontino, o Náutico vence pelo placar aí de 1-0. Chapecoense, CRB e Guarani, acho que o CRB vence pelo placar de 2-1. Ponte Preta e Tombense, eu acho que termina 1-1. Bahia e Grêmio, esse jogo eu acho que vai ser difícil, hein, cara? Mas acho que o Grêmio vai vencer pelo placar aí de 2-1. Vasco e Sport, acho que esse jogo vai terminar com a vitória do Vasco por 1-0. E é isso, né? Acho que foram todos os jogos, né? Valeu bastante. Isso aí. Tá aí a análise dos nossos dois comentaristas, Daniel Godoy e Gabriel Sanches, fazendo suas análises sobre a 16ª rodada da Série B. E segunda-feira a gente vai trazer uma cobertura completa desses grandes jogos. Bom, agora seguindo o nosso programa, o assunto agora é mercado da bola. O mercado da bola bastante agitado, principalmente na Europa e no futebol sul-americano. E agora chegou aquele momento do nosso Connect Sport com um giro de notícias e com o debate dos nossos comentaristas. Vamos começar falando de Richarlison, o atacante brasileiro, tá de clube novo na Inglaterra, trocou o Everton pela equipe do Tottenham. O Tottenham que pagou 50 milhões de libras pelo atleta, aproximadamente 300 a 330 milhões de reais. E Richarlison é o novo atacante da equipe do Everton da Inglaterra. Seguindo o nosso giro de notícias, o PSG anuncia o seu primeiro reforço da temporada. Trata-se do meia Vitinha, português, ex-Porto de Portugal, desembarca agora na equipe francesa. O Paris Saint-Germain pagou 40 milhões de euros pelo atleta. E vamos falar também do Aston Villa da Premier League. O Aston Villa prepara uma oferta de uma proposta de 30 milhões de euros pelo meia Otávio, brasileiro naturalizado português, que atualmente atua pelo Porto de Portugal. Bom, Gabriel, o que você dá a sua análise sobre essas negociações? Começar falando aí do Richarlison, né, cara? Acho que já estava na hora do Richarlison ir para um clube de maior expressão na Inglaterra. Não digo porque, na minha opinião, o Everton, em termos de história, é maior que o Tottenham, né? Mas assim, para um clube que vai brigar por coisas, né? Apesar do Tottenham aí, né, não conquistar um título há muito tempo, mas é uma equipe que vai disputar a Champions League, né? O Richarlison vai disputar o ataque aí junto com o Harry Kane, junto com o Kulusevski, junto também com o Son, com o Lucas Moura. Então, realmente, ele vai chegar agora num time onde ele não vai ser titular absoluto, ele vai ter que buscar, né, o seu espaço. E o Richarlison, que é um bom jogador, né, cara? Ele tá na Inglaterra há bastante tempo, vem fazendo bastante sucesso. O Everton realmente, na época, pagou 40 milhões de libras nele para tirar ele do Watford. E ele no Everton acho que foi bem, né? Apesar de não ter conseguido grandes resultados assim com o time, né? Mas acho que individualmente ele fez temporadas muito boas, marcou bastante gols, ajudou muito a equipe do Everton. E o Everton precisava vender o Richarlison, né? Uma questão até de fair play financeiro, tinha que vender o Richarlison. Então aí tinha até amanhã, ontem inclusive, para vender ele. Então vendeu no último dia. E hoje de manhã o Tottenham anunciou a contratação dele. Eu acho que foi uma boa contratação, cara. O Tottenham agora vai dar aí um salto no seu elenco, na minha opinião. O Richarlison pode ser esse cara que pode jogar como ponta esquerda, como ponta direita, como centroavante, até mesmo como segundo atacante ali, jogando atrás do Harry Kane. Então eu acho que esse cara é versátil e que pode ajudar muito, né? Já que o Tottenham talvez não tenha esse cara, porque o Harry Kane é centroavante. O Son, ele vai jogar na ponta esquerda, o Kulusevski vai jogar na ponta direita. Então não tinha esse cara versátil que podia atuar em todas as posições, e eu acho que o Richarlison pode ser esse cara. Então eu acho que, na minha opinião, o Tottenham acertou em cheio na contratação ali do Pombo, né? O Richarlison que também tá na seleção brasileira e tem tudo também para estar na Copa do Mundo. Já falando aí do Vitinha, né? O Vitinha aqui, a gente até falou sobre ele algumas semanas atrás, que tinha interesse já do PSG, né? O PSG acabou entrando um pouco
um pouco de divergência na contratação junto com o Porto, né? Porque o PSG queria parcelar, o Porto queria inteiro e tudo mais, mas enfim, chegaram a um acordo e o PSG anunciou a contratação desse meio-campo, que é muito bom jogador. Confesso que eu não conheço muito do futebol dele assim, assisti alguns jogos do Porto e o que eu assisti dele me encantou bastante. Eu acho que é um cara que pode chegar e disputar essa posição no meio campo junto com o Verratti, junto com o Gueye, né, com o Paredes. Então é um cara que, na minha opinião, é melhor que o Gueye, que o Paredes, por exemplo, que o André Herrera. Então, na minha opinião, ele vem para esse time para ser titular. Então eu acho que para o PSG acertou em cheio nessa contratação e até por um valor que poderia ter sido maior até, né? Então, inclusive, a gente viu torcedores do Porto um pouco chateados com esse valor, mas aí tá aí, né? Vamos ver agora se o Vitinha jogando agora no PSG, numa equipe que tem muitos jogadores de qualidade, vamos ver se ele consegue se sobressair. Já o Aston Villa, que é o Otávio, que também é do Porto, né? A gente está falando bastante do Porto nessa janela. O Porto que está vendendo aí Deus e o mundo. Se deixar, vende até a gente. Então vamos ficar de olho aí, que realmente a situação está difícil. Mas o Aston Villa aí tá atrás do Otávio. O Otávio que jogou no Internacional, né, durante muito tempo. Foi lá para Portugal, acabou se naturalizando português. É da seleção. E vamos ver, cara, também... Eu acho que, assim, de verdade, eu não consigo ver muita coisa no futebol do Otávio. Acho ele um bom jogador, mas não acho ele um jogador que possa valer 30 milhões de euros. Eu acho que longe disso. Mas é isso, né? Cada um pensa de uma forma e a diretoria do Aston Villa se viu o potencial no Otávio. Vamos ver, 30 milhões de euros. Se eu fosse o Porto, eu aceitaria essa oferta, né? E vamos ver que com dois jogadores apenas, né? Só com o Otávio e com o Vitinha, o Porto fazer 70 milhões de euros. Né? Então é impressionante como o Porto, tanto o Porto como o Benfica, fazem muito dinheiro vendendo jogador, mas não conseguem ter um time competitivo. Né? É estranho isso, né? Então vamos ver se esse ano o Porto consegue vender e ao mesmo tempo também consegue contratar e montar uma equipe competitiva para disputar a Champions. É isso aí. Daniel Godoy, faça sua análise. O que você acha dessas contratações, essas movimentações do mercado da bola? Vamos lá, né? Primeiro eu vou falar sobre o Richarlison, né? O Richarlison foi uma boa contratação da equipe do Tottenham, tá? Eu acho que ele tem muito a agregar ao time. Eu acho que pode muito bem fazer com qualidade, né? Um bom ataque ao lado do Harry Kane e do Son. Mas agora pro Richarlison eu acho o seguinte, né? Eu acho assim, o Tottenham tem o time melhor que o Everton. Eu não negarei isso. Agora, eu acho que o Richarlison vai para mais um time que não ganha nada, né? Ele vai ficar mais tempo sem conquistar títulos, acredito eu. Eu acho até que ele poderia tentar para um time melhor. Sei lá, talvez ir por um Chelsea ou Manchester United, não sei. Mas, enfim, uma boa contratação da equipe do Tottenham. Agora falarei sobre o Vitinha. O Vitinha é um jogador que se destacou na equipe do Porto. Ele se destacou na equipe do Porto, foi muito bem. O PSG fez certo em tentar contratá-lo, mas aquele negócio, né? No Paris Saint-Germain, né? Muitos jogadores acabam se destacando em algum clube, PSG vai lá, contrata, aí quando chega no time, os caras parecem que não rendem o esperado, né? Principalmente quando chegam na Champions League. Eu achei que valeu a aposta do PSG, agora, se vai dar certo ou não, eu só sei opinar mesmo quando ele estiver em campo. Embora eu acredito que ele seja um bom jogador. Outro reforço também, eu quero falar do Otávio, né? O Otávio é um jogador português, se eu não me engano, teve até uma passagem pelo Internacional, estava no Porto. Eu acho que vai ser uma boa contratação, tá? É um jogador que eu gosto muito, tem um bom passe, finaliza bem, então acho que pode ser uma boa finalização, uma boa contratação o meia Otávio, tá? Um jogador que eu gosto bastante. Bom, agora chegou... Pode falar, Daniel. Quer concluir a sua fala? Daniel? Bom, seguindo o nosso Connect Sport, a gente tem que dar prioridade para quem acompanha o nosso Connect Sport e temos recados no nosso programa. Miguel Sanches, boa tarde, equipe Connect. Chegou a melhor hora do dia. Estar com vocês é um privilégio. E um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Muito obrigado, Miguel. O privilégio é nosso de ter você na audiência do nosso Connect Sport. Um abraço e desejo um excelente final de semana para você. Temos também o Adilson Luiz. Boa tarde a todos. Boa tarde, pai. Muito obrigado pela audiência do nosso programa.
E bom, vamos seguir o nosso Connect Sport com o nosso giro de notícias falando de Riqui Puig, o atleta espanhol que desperta interesse da equipe da Lazio da Itália e do Valência da Espanha. Vamos falar também do Galatasaray, a equipe turca prepara uma oferta para o atacante brasileiro naturalizado italiano, João Pedro. João Pedro que fez uma grande temporada pela equipe do Genoa da Itália, também desperta interesse de Salernitana e também do Torino, mas a vontade do atleta é atuar na equipe turca. Vamos falar também do Flamengo. O Flamengo e Boca Juniors estão de olho em Arturo Vidal. Quem parece nesse momento ter negociações mais adiantadas com o atleta chileno é a equipe do Boca Juniors, que ofereceu um contrato de 3 anos ao atleta. E seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar de Franck Kessié, que deve estar saindo do Milan e deve ser novo reforço da equipe do Barcelona da Espanha. Bom, Gabriel, o que você analisa sobre essas movimentações no mercado da bola? Começar falando sobre o Riqui Puig, né, que foi um cara que apareceu bem no Barcelona, muito jovem também. Eu acho que o empréstimo para ele pode ser o melhor caminho nesse momento, né, acho que até para o Valência, né, que é um time que já fica na Espanha. Então acho que onde ele pode desenvolver mais o seu futebol, eu acho que tanto para ele quanto para o Barcelona seria importante esse empréstimo. Já falando aí do João Pedro, né, o João Pedro que fez uma temporada muito boa pelo Cagliari, é um bom jogador, é verdade, foi um dos artilheiros do campeonato italiano nos últimos anos, vem fazendo bastante gols, fez mais de 10 gols nos últimos 3 campeonatos italianos, então realmente é um cara que é muito artilheiro, e é isso, cara, eu acho que para ele seria uma boa oportunidade para ele Bom, estamos tendo um pequeno probleminha com a conexão do nosso comentarista Gabriel Sanches. Parece que travou aí. Agora retornou. Pode prosseguir com a sua análise. Voltou, agora tudo sim. Certo? Eu parei onde? Você parou analisando o João Pedro, atleta do Cagliari, então, o João Pedro que eu acho do Galatasaray. Exatamente. Eu acho que para ele seria muito bom essa ida para a Turquia e eu espero que se concretize. Já falando aí do Vidal, acho que o Vidal tá jogando pra galera, né? Tá querendo aí ir para um lugar onde ele possa ter muitos anos de contrato para poder encerrar sua carreira. E eu acho que o Flamengo, se o Vidal tá esperando que o Flamengo ofereça um contrato de 3 anos para ele, eu acho que ele tá muito enganado. Acho que a diretoria do Flamengo não vai fazer isso, até porque não fez isso com jogadores como o Davi Luiz, por exemplo, que voltou agora, até mesmo com o Diego Alves, com outros jogadores que voltaram, né? Sempre contratos de 2 anos no máximo, e acaba indo pro Boca Juniors mesmo, até por essa questão aí, né, do contrato ser maior, ser de longa duração, e ele vai ter uma garantia que ele possa ficar durante bastante tempo no Boca. Eu acho que ele deve acabar indo para o Boca Juniors mesmo. Já falando do Kessié, né, o Kessié, que é um cara que foi muito importante, foi um dos pilares do Milan na conquista do Scudetto esse ano, no Campeonato Italiano, então eu acho que para ele, na minha opinião, nesse momento, eu acho que ele está dando um salto atrás na carreira, indo para o Barcelona. Né, o Milan, o time que acabou de ganhar o Campeonato Italiano, está em evidência, vai disputar a Champions League, vai ser um dos cabeças-chaves, né, na Champions League, né, porque todo campeão nacional é o cabeça de chave, e enquanto isso está indo com o Barcelona, que é um clube que está quebrado financeiramente, né, que ainda é uma incógnita onde o Barcelona vai chegar essa temporada, então realmente eu acho que para ele, se eu fosse ele, não iria para o Barcelona nesse momento. É claro que o Barcelona tem toda aquela mística, né, do Barcelona e tudo mais, mas nesse momento eu ficaria no Milan, até porque na minha opinião, tá, polêmica aí, eu acho que o Milan é um clube maior que o Barcelona, né, que o Milan tem 7 Champions League e é um clube que também tem um poder muito grande, tem uma camisa gigante, então na minha opinião eu ficaria no Milan se eu fosse ele, mas cada um é cada um. Sucesso para ele, inclusive. É isso aí, agora chegou o momento do nosso comentarista Daniel Godoy dar a sua opinião aí do que ele tá achando dessas movimentações do mercado da bola, Riqui Puig, João Pedro, também temos o Vidal e o Franck Kessié. É com você, Daniel. Vamos lá, né? Primeiro eu quero falar sobre o Riqui Puig. Enfim, o Riqui Puig, ele tem que sim ir para outros lugares, tá? Porque querendo ou não, ele não vai ter espaço nesse time do Barcelona. Temos que ser realistas. E quem sabe ele indo para outro clube, ele pode se destacar mais e quem sabe ser um dos protagonistas, né? Porque no lado do Barcelona está muito congestionado, né? Na posição dele. Porque tem o De Jong, embora ele possa sair, tem o Pedro, tem o Pedro e tem o Gavi. Então eu não acredito que o Rui Puig tenha condições hoje de jogar no time do Barcelona.
Falando agora sobre o João Pedro, né, que pode ir pro Galatasaray, ele também estava no Cagliari, ele também jogou no Cagliari, né, agora foi pro Genoa. Tudo bem que o Galatasaray não é um time que vai ganhar a Champions League nem nada disso, mas é um time que tem camisa no futebol mundial, né, disputa título do campeonato turco e pode acabar trazendo bons frutos para a equipe, né? E quem pode até talvez e o Galatasaray talvez pode ser um passo, quem sabe, para que o João Pedro possa tentar, né, ir para um clube maior, talvez voltar para o futebol italiano, seja, por exemplo, não sei, em uma Roma, ou talvez mais para frente jogar em um Arsenal. Então, eu achei que o Galatasaray foi um bom time para o João Pedro. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy destacando aí as contratações no mercado da bola. E vamos seguir o nosso último giro de notícias falando agora do futebol sul-americano. Cleison, o atacante brasileiro que atua pelo Al Faisaly da Arábia Saudita, deve estar deixando o clube do Oriente Médio e desperta interesse do Cruzeiro. Vamos seguir falando do Marcinho, lateral com passagens por Atlético Paranaense e Botafogo, tinha acertado com o Paphos do Chipre, mas segundo informações pelo caso do atleta ter problemas com a justiça, o atleta foi impedido de deixar o Brasil. Vamos seguir falando de João Peglon, o meio atacante que revelado pela equipe do Internacional e que estava no Porto, deve ser novo reforço do Atlético Goianiense. E para encerrar o nosso giro de notícias, vamos falar do Flamengo. O Flamengo buscando no mercado um substituto para Andreas Pereira, mira a contratação de Wendel, com passagens pela equipe do Fluminense Sporting e que atualmente atua pela equipe do Zenit da Rússia. Bom, Gabriel, é com você. O que você analisa sobre essas movimentações no mercado da bola? O Cruzeiro, que é o Cleison, né? O Cleison que apareceu alguns anos atrás no Corinthians, né? Até que tinha feito bons jogos, né? Com a camisa do Corinthians, depois foi pro Bahia, depois foi emprestado para o Cuiabá, quando finalmente foi jogar na Arábia, né? Jogador brasileiro na Arábia parece que vai ficar um ano e quer voltar, né? Inclusive a gente viu até declarações aí do Michael, que foi pro Al Hilal, inclusive está sendo um destaque lá, mas já disse que quer voltar, que não aguenta mais de saudade do Brasil, então realmente acho que morar na Arábia não deve ser fácil. E pro Cruzeiro seria uma boa contratação, cara. A nível Série B, eu acho que o Cleison é um cara que sobraria, sem dúvida, na Série B. Tem totais condições aí de ser um grande jogador, de fazer um bom papel pelo Cruzeiro. E se essa contratação for concretizada, eu acho que o Cruzeiro vai acertar em cheio, porque vai ajudar demais a equipe, que já está muito bem na competição, né? Já do Marcinho não tem muito o que falar, né, cara? A situação realmente muito delicada dele, né? Acho que realmente ele está numa situação complicada, então tem que se resolver com a justiça antes de poder acertar com o time. E vamos ver o que vai dar nisso aí, né? Realmente é uma situação muito delicada, até meio difícil de falar sobre. Já o João Pedro, que apareceu muito bem naquele Mundial Sub-17 em 2019 aqui no Brasil, que o Brasil se sagrou campeão, né? Aliás, aquela geração foi muito boa. Tinha jogadores como o Caio Jorge, né? Que hoje está no Juventus, o Lázaro do Flamengo, tinha o Gabriel Veron, que está no Palmeiras, e o João Pedro também era titular naquela equipe, né? Então, realmente, ele foi pro Porto, acabou não tendo tanto destaque assim, jogou no Porto bem, inclusive, e eu acho que para ele seria uma boa voltar para o Brasil e, quem sabe, reencontrar o seu futebol, até porque ele é muito bom jogador, né? Ele que foi revelado pela equipe do Internacional. Já o Flamengo, que é o Wendel, né? O Wendel que apareceu muito bem no Fluminense, né? Alguns anos atrás, foi vendido para o Sport, depois foi para o Zenit, e é um cara de extrema qualidade, e na minha opinião seria o cara certeiro para substituir o Gerson. Acho que essa contratação que o Flamengo precisa fazer, é um cara que é flamenguista, né? Apesar de ter sido revelado ao Fluminense, mas já deixou claro em várias entrevistas que é flamenguista e quer jogar no Flamengo, já deixou isso claro também, né? A oportunidade de estar perto da família, de voltar ao Rio de Janeiro, anima bastante o jogador, e é uma situação semelhante ao Gerson, né? O Gerson também é um jogador que estava meio perdido lá na Europa, jogando pelo Roma e tudo mais, e aí de repente o Flamengo vai e contrata ele e vem, joga demais aqui no Brasil. Eu acho que o Wendel pode também seguir por esse caminho e é um excelente jogador, e o Flamengo pode usar também o fato de estar acontecendo a guerra e tudo mais. Os jogadores têm essa facilidade de jogar, inclusive o Yuri Alberto voltou para o Corinthians, né? Então acho que o Flamengo tem totais condições e acho que pode sim vir a ser uma contratação boa pelo Flamengo. Agora vamos esperar o desenrolar dos próximos dias, né, das próximas semanas. Vamos ver se o Wendel vai voltar para a Gávea ou não.
Quer dizer, vai jogar na Gávea, né? Que é do Fluminense. Né? Desculpa aí, torcida do Fluminense. É isso aí. Agora é com você, Daniel Godoy. Dê a sua análise aí sobre o Cleison, que pode jogar no Cruzeiro. Tem também o Wendel, que desperta interesse da equipe do Flamengo. João Peglon, que pode retornar ao futebol brasileiro atuando pelo Atlético Goianiense. E a situação delicada do lateral Marcinho. Vamos lá, né? Eu gostaria de falar sobre o Wendel. Enfim, eu acho o Wendel um bom jogador até, tá? Ele começou no Fluminense, inclusive muito bem, em um ano aí que eu não lembro certamente qual, entre 2018, 2019, não lembro exatamente o ano. Aí acabou indo pro Sport, depois foi pro Zenit, e agora o Flamengo quer o Wendel por empréstimo, né? Eu acho, sim, um bom reforço à altura, até porque o Flamengo também tem que tomar cuidado para não ficar gastando muito dinheiro. E eu acredito, sim, que se ele jogar o que jogou no Fluminense, pode acabar rendendo muito a equipe do Flamengo, né? Eu não sei se ele vai jogar igual o Andreas vinha jogando nos últimos jogos dele pelo clube. Porém, eu acho que ele pode acabar ajudando muito o time do Flamengo, o ataque como um todo, pode ajudar muito o Arrascaeta, o Cebolinha, até o Gabigol às vezes, né? Então, eu achei uma boa contratação. Agora, o Cleison, eu achei uma contratação desnecessária, tá? Da equipe do Cruzeiro, sinceramente. É um jogador que no Corinthians, mais ou menos, aí depois acabou indo pro Bahia. Também não foi tão bem assim, não teve saudade. No Cuiabá também não foi bem. E aí acabou indo pro futebol asiático, né? Eu acho que o Cruzeiro vive em bom momento, então eu acredito que a contratação do Cleison seja desnecessária, né? Embora seja a Série B e que o nível técnico é menor e talvez ele possa render. Agora o Atlético Goianiense, né? Pode ter o Ruppeglow, né? Por empréstimo. Eu acredito que esses jogadores, né, assim, que são pouco conhecidos, pode acabar rendendo muito, né? Ele não tinha espaço o João Pegou. Ele não tinha muito espaço na equipe do Porto e acredito que, vendo as pretensões do Atlético Goianiense no campeonato, eu acho que ele pode sim, talvez, dar bons frutos para o time, né? É isso aí. Bom, é isso aí, a análise dos nossos comentaristas do mercado da bola. E agora chegou a informação agora chegou o momento das informações do nosso comentarista Gabriel Sanches, passando informações do Minuto Olímpico. É com você, Gabriel. Bom, tivemos um pequeno probleminha aí na conexão do nosso comentarista Gabriel Sanches. Vamos ver se retorna. Agora retornou. Voltou? Voltou. Agora Voltou? Siga, meu amigo, Pode com o falar? Minuto Olímpico. Então vamos lá, então. Começar falando, então, sobre o brasileiro Marcos de Almeida, do tiro com arco, né? Ele que conquistou a medalha de ouro inédita na Copa do Mundo, na etapa da Copa do Mundo no último final de semana, e com esse resultado ele alcançou o 4º lugar no ranking mundial, um inédito 4º lugar no ranking mundial para o Brasil, impressionantemente, né, o que vem fazendo esse brasileiro, e a gente vem cada vez mais tendo atletas brasileiros em esportes que não são tão conhecidos aqui no Brasil se destacando, e aí a vez agora do Marcos de Almeida se destacando aí no tiro com arco, então parabéns para ele e que ele siga no caminho aí rumo a Paris 2024. Já no skate, a Raíssa Leal, a Pamela Rosa e a Gabi Mazzetto avançaram para as semifinais do pré-olímpico de Skate Street, né, que está acontecendo em Roma. Eu já falei, inclusive, sobre esse torneio dessa semana, e elas se classificaram, estão muito próximas aí de disputar as Olimpíadas representando a equipe do Brasil. Já no atletismo, né, o Alisson dos Santos ganhou mais uma etapa da Diamond League, dessa vez em Estocolmo, na Suécia. Ele fez a incrível marca de 46 segundos e 80 centésimos, fazendo a segunda melhor marca da sua carreira e a melhor marca do ano disparado, né? O brasileiro de 22 anos tem o melhor tempo do mundo atualmente, é o primeiro no ranking mundial nesse ano e vem com tudo aí. Ele, por enquanto, está invicto, né, na Diamond League, que é com certeza uma das competições mais tradicionais aí do atletismo, e ele segue na preparação para a disputa do Mundial de Atletismo, que acontece a partir do dia 15 de julho em Eugene, nos Estados Unidos. Já o nosso medalhista de ouro olímpico, Thiago Braz, conquistou medalha de bronze, né, ao saltar 5,60 metros
e 93, né? Apenas atrás aí do americano C.J. Allen e do fenômeno, né? O sueco, que inclusive estava em casa, né? O Armand Duplantis, que conseguiu o ouro com 6,3 metros, e depois ele fez 6,16, quebrando o recorde mundial outdoor da prova. Impressionante, né? Outdoor num estádio aberto, então impressionante o que fez aí o Duplantis, aí, que é um gênio do salto com vara, sem dúvida alguma, o atleta da história nessa modalidade. Já falando aí de basquete, agora as eliminatórias de basquete voltaram e o Brasil ontem conseguiu uma grande vitória jogando no Uruguai, em Montevidéu, pelo placar de 73-60. Né? O Brasil já está classificado para a segunda fase, mas mesmo assim foi até Montevidéu, na Antel Arena, e conseguiu uma grande vitória com grande atuação de Rafael Mineiro, né? O brasileiro, jogador do Flamengo, foi o cestinha com 15 pontos e teve grande destaque nesta partida. O Brasil volta às quadras agora no domingo, às 9h40 da noite, jogando em Barranquilla, na Colômbia, e na segunda-feira eu trago tudo sobre esse jogo. Já na Liga das Nações, o Brasil ontem enfrentou a Coreia do Sul, as meninas, né, e conseguiram uma grande vitória pelo placar de 3-7-0, com parciais 25-17, 25-19, e no último set o Brasil fez 25-13 e conseguiu uma grande vitória. E com essa vitória o Brasil se garantiu matematicamente na fase final, que acontece em Ankara, na Turquia. Então agora o Brasil joga os próximos jogos apenas aí para cumprir tabela. O Brasil que enfrenta daqui a pouquinho, daqui a meia hora, enfrenta a seleção da Bulgária às 2h da tarde, jogando contra as donas da casa, né? Contra a Bulgária que joga em casa. Depois o Brasil joga ainda no sábado às 10h30 contra a Tailândia, e encerra sua participação na primeira fase e já começa a preparação para a disputa da fase final, que acontece em Ankara, na Turquia. Já aí mudando agora para o Mundial de Esportes Aquáticos, a Ana Marcela Cunha foi pentacampeã mundial nos 25 quilômetros de águas abertas. Impressionante, ela conquista seu 5º título mundial, a baiana de 30 anos. É impressionante o que ela vem fazendo, né? Ela já conquistou sua 3ª medalha nesse Mundial, foram 2 de ouro e 1 de bronze. Impressionantemente, é incrível o que ela está fazendo, a Ana Marcela Cunha, e conquista mais uma medalha aí, e ela vem firme também para as Olimpíadas de Paris em 2024. E para finalizar o Minuto Olímpico de hoje, vamos falar sobre o torneio de Wimbledon, né, que está rolando firme e forte lá em Londres, e tivemos a vitória hoje de Novak Djokovic, que venceu o seu compatriota Kecmanovic pelo placar de 3-7-0, com parciais de 6-0, 6-3, e no último set ele fez 6-4 e está classificado para as oitavas de final do torneio de Wimbledon. Já Carlos Alcaraz está enfrentando nesse momento o alemão Oscar Otte e está vencendo aí por 1-7-0. O segundo set começou agora, e amanhã também, na segunda-feira, eu trago aí todo sobre o torneio de Wimbledon, que está pegando solto. E também temos brasileiros, hein? A Beatriz Haddad Maia, que está disputando a torneio de dupla junto com a Magdalena Frete, né? Venceu também e está nas oitavas de final. Mais uma grande campanha ali da Bia. E ela que também está nas duplas mistas com outro brasileiro, Bruno Soares, né? Então vamos ver aí se a Bia, que infelizmente no torneio de simples não conseguiu a classificação, mas está em firme e forte aí, tanto no torneio de duplas feminino, tanto no torneio de duplas mistas, e na segunda-feira também eu trago tudo o que aconteceu no mundo do tênis aí, e é isso. Esse é o Minuto Olímpico de hoje, bom final de semana para todo mundo, e na segunda-feira eu volto com todas as notícias aí sobre os mundos dos esportes para vocês. Volto com você, Gabriel. É isso aí. O Minuto Olímpico que nunca para, e encerrando a semana com chave de ouro com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Assim como o Connect Sport, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, um programa recheado de informações para todos que nos acompanham. Estamos concluindo mais um programa de hoje, agradecendo muito pela excelente participação dos nossos repórteres Johnny Pereira e Lucas Rangel, e também dos nossos comentaristas que sempre estão aí ajudando o nosso Connect Sport, além do nosso correspondente Henry James, que está resolvendo os problemas lá em Portugal, está um pouco ausente no nosso Connect Sport, mas logo está de volta, e agradecendo também aos nossos comentaristas que sempre ajudam no nosso Connect Sport. Muito obrigado diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Eu que agradeço, tamo junto, rapaziada, né? Bom final de semana para todo mundo, que vocês tenham um final de semana de muita tranquilidade, muita paz, muita moderação também, né, Daniel? Fica esperto. E é isso, rapaziada, tamo junto, sextou, bom final de semana, até segunda-feira. Abraço. É isso aí. E um abraço também ao nosso comentarista diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado, Sanches, por mais um programa. É isso aí, galera. Um ótimo final de semana para todos. Se cuidem. E graças a Deus, fui descansar um pouco, né? Que a semana foi bastante cansativa.
Sextou e também, galera, tamo junto, até segunda. Até segunda-feira, Daniel. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Desejando a todos vocês um excelente final de semana, que seja um final de semana de muita paz, saúde para todos vocês. E reforçando, não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso conteúdo. Lembrando que hoje tem o podcast Talkboard apresentado pelo Gabriel Cunha, que começa com horário, técnica? Às 3 da tarde. Bom, convido a você a acompanhar esse podcast e também a toda a programação da Connect Brasil TV SP. Muito obrigado a todos vocês, um excelente final de semana e segunda-feira estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau.